Fala, turminha, tudo bem? Nessa aula eu vou estar resolvendo um problema de eletrostática, lei de Coulomb. Esse problema é o problema 9, ele é do livro Os Fundamentos da Física, volume 3, 10ª edição do Ramalho. Ele diz o seguinte: três pequenas esferas, A, B e C, com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q, estão alinhadas como mostra a figura. A esfera A exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Qual a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então ele quer saber a força resultante sobre B. Vamos pegar os dados aqui e analisar o enunciado para a gente resolver esse problema. As três esferas elas estão alinhadas, como mostra a figura aqui. Ele informa aqui na figura a carga de cada esfera e a distância entre elas. Ele não informa o valor numérico da distância. Ele diz que entre A e B a distância é 3D, e entre B e C a distância é D. E que as cargas são carga de A, 2Q, carga de B, Q, e carga de C também vale Q. Repare o seguinte, as três esferas têm cargas que são múltiplos de Q. Isso significa que elas têm a mesma natureza. A mesma natureza quer dizer o seguinte, que elas têm o mesmo sinal. Ou seja, a carga da esfera A, da esfera B e da esfera C, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Só que todas têm que ter o mesmo sinal. Ou você considera que todas são positivas ou que todas são negativas. Qualquer uma das suas considerações resulta no seguinte, que a força entre essas esferas é de repulsão. Então, por exemplo, a força que A exerce em B, ela aponta assim, ó. Eu vou chamar ela de F AB. Então, essa força, representada por esse vetor apontando para a direita, é a força que A exerce sobre B. É uma força de repulsão. A mesma coisa vai acontecer entre C e B. Só que a força que C exerce sobre B, ela vai apontar para cá, para a esquerda. Vou chamar essa força aqui de FCB. Então, as forças que atuam sobre B são essas duas forças. Você precisa de saber o valor delas para poder calcular a força resultante. A força que A exerce sobre B, a gente já sabe. Vale 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Está aqui no enunciado. O que a gente precisa fazer agora? Calcular a força que C exerce sobre B. Só que eu não sei o valor de D. E eu nem sei também os valores das cargas, né? Eu sei que elas valem Q, a carga de B e a carga de C. Só que através dessa informação aqui, ó, da força que A exerce em B, e das outras informações que estão aqui no enunciado, nós conseguimos calcular a força que C exerce sobre B. E a gente pode fazer assim, ó. Então eu quero calcular FCB. Então eu vou pegar e aplicar a lei de Coulomb. FCB vale o quê? K, que é a constante eletrostática. Repare que ele também não fala qual é o meio. Então eu vou chamar simplesmente de K, a constante eletrostática. Produto das cargas, então QB vezes QC, e isso dividido pela distância entre B e C ao quadrado. Então a distância entre B e C ao quadrado. Agora eu vou substituir os valores que foram informados aqui no enunciado, né? E estão aqui na figura. Então fica K. Quem é a carga de B? Q. Quem é a carga de C? Q. Então fica Q vezes Q. Tudo isso dividido pela distância entre B e C elevado ao quadrado. Essa distância vale D. Então fica D ao quadrado. Isso daqui dá para ser simplificado e fica K vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Então essa é a força que C exerce sobre B. Só que eu preciso do valor numérico dela. Bom, eu tenho aqui um valor que é literal. Eu vou fazer agora o mesmo cálculo usando a lei de Coulomb para verificar quanto que é FAB. Então vamos fazer aqui embaixo. Ó. Então FAB vale K, carga de A, vezes carga de B, dividido pela distância entre A e B ao quadrado. A constante eletrostática
não muda, é a mesma, K. A carga de A vale 2Q, está aqui. A carga de B vale Q, está aqui, ó. E a distância entre A e B vale 3D. Então, é 3 vezes D, e tudo isso ao quadrado. Isso aqui fica K. Esse 2 aqui eu vou colocar ele aqui na frente, colocar ele em evidência. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho um 3 ao quadrado, que dá 9. Então, vou deixar aqui na frente também. E o D ao quadrado também fica D ao quadrado. Repare que FCB é KQ ao quadrado por D ao quadrado. E FAB são 2 nonos de KQ ao quadrado por D ao quadrado. Repare que elas têm um termo em comum, ó. Tem esse fator aqui. Então, a força entre A e B ela é 2 nonos da força FCB. Então, a gente pode fazer o seguinte. No lugar de KQ ao quadrado por D ao quadrado, a gente substitui isso por FCB. Assim, a gente tem a seguinte relação, ó. FAB vai ficar igual a 2 nonos de FCB. E como eu quero saber FCB, eu vou colocar FCB em evidência. Então, fica esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes FAB. E esse 2 que está multiplicando o FCB passa para o outro lado da igualdade dividindo o FAB. Então, fica 9 meios de FAB. Pronto. Agora eu já consigo calcular a força que C exerce sobre B. Como foi dito que FAB vale 2 vezes 10 a menos 6 newtons, está aqui no enunciado, a gente pode agora calcular FCB. FCB vai valer quanto? 9 sobre 2 vezes 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Esse 2 aqui, ó, posso dividir com 2 aqui de baixo. E então fica FCB igual a 9 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Então, essa daqui é a força que a esfera C exerce sobre a esfera B, a força elétrica. Bom, agora tem que voltar aqui na figura e olhar a orientação dessas forças. FCB vale 9. 9 vezes 10 a menos 6. E FAB vale 2 vezes 10 a menos 6. Repare que elas têm sentidos contrários. Então, a força resultante sobre B, a intensidade dessa força, né, porque ele quer só o módulo dela, a intensidade, vai ser a diferença entre FCB e FAB. Então, fica força resultante, vou escrever assim, a força resultante sobre B, sobre a esfera B, vai ser a força FCB menos a força FAB. Então, a gente fica com 9 vezes 10 a menos 6 menos 2 vezes 10 a menos 6. Então, a força resultante sobre a esfera B é de 9 menos 2, que é igual a 7. Então, fica 7. Você pode colocar esse fator aqui em comum, ó, fazer passo a passo aqui. Ó. Fica 9 menos 2. Aí, quem é comum nos dois termos? A gente coloca em evidência, que é o 10 a menos 6. Então, 9 menos 2, isso aqui dá 7. Então, fica 7 vezes 10 a menos 6. Então, 7 vezes 10 a menos 6 newtons. Então, essa é a força resultante sobre a esfera B devido às forças que a esfera C e a esfera A exercem nela. Tá joia? Então, vale 7 vezes 10 a menos 6 newtons. Bom, se você gostou, clique em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se já está inscrito, compartilha. Se não ativou o sininho das notificações, né, ativa para você receber os novos vídeos. E a gente se vê na próxima aula.